Na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito boa chamada O Preço da Oposição. Aquela última mensagem de texto foi como um chute no peito do Rui. Ele caiu. Não lhe restava nada, nada mais. De um homem que tinha tudo, esposa, filhos, fama, carreira, ele escolheu acreditar em sua amante, o que o levou a essa situação. Bem, essa é a escolha dele, as consequências ele merece. Ele estava desesperado. Ele queria ir com os filhos. Ele amarrou uma corda na viga no meio da sala, subiu em uma cadeira e lentamente colocou a cabeça na corda. Rui chutou a cadeira com força, fazendo-a cair no chão. Naquela noite, surgiu outra necessidade de encontrá-lo, justamente quando ele estava fazendo aquela coisa tola. Felizmente, ele foi salvo. Mas a partir daquele dia, Rui enlouqueceu, não sabendo mais quem era. Só havia uma coisa da qual ele sempre se lembrava. Todas as tardes, ele arrastava seu corpo sujo e feio até a entrada da vila. Ele ainda esperou, esperando que um dia sua esposa mudasse de ideia e voltasse para ele. Mas parece que isso nunca vai acontecer. Lá está o maluco, pessoal. Joguem ele fora. Corram, corram, ele está perseguindo vocês. As crianças da aldeia gritaram. Vamos lá, rapazes, vão para casa agora, não sejam travessos. Gritei e corri atrás dos meninos para casa. Todas as tardes, por volta das 5 ou 6 horas, esse homem ia até a entrada da vila para vigiar e esperar. Sempre que as crianças da vizinhança o viam, elas o espancavam, o expulsavam ou pegavam pedras para atirar nele. Ele tinha muito medo deles, fugia sempre que os via, mas só corria em volta da entrada da vila. Parecia que sua mente anormal ainda se lembrava do propósito de vir ali. Ele tem pouco mais de 45 anos este ano. Ele é louco ou não, está ainda mais louco do que este ano. Antigamente, às vezes eu e ele sentávamos juntos na cervejaria no bairro abaixo, e éramos bem próximos. Então, vendo as crianças travessas provocando daquele jeito, eu não aguentava mais. A história começa há 3 anos. Ele, cujo nome verdadeiro é Rui, é arquiteto de construção e se sai muito bem nos negócios. Cada desenho custa dezenas de milhões de dongs. Há muito trabalho a ser feito e nunca pode ser concluído. Então ele formou uma equipe para apoiar e trabalhar em conjunto. Rui será quem receberá o trabalho e o dividirá para que cada um faça partes diferentes de forma independente. Depois, ele também é quem sintetiza e envia para o cliente. A razão pela qual ele não quer abrir uma empresa é porque tem medo de muitos problemas e de todos os tipos de impostos. Então, um modelo pequeno como esse é uma aposta certa. Se você trabalhar, você comerá, não há nada a temer. Ele foi casado por 5 anos e teve 2 filhos, um menino e uma menina. Sua esposa, Tainá, era 4 anos mais nova que ele. Depois de dar à luz 2 filhos, ela continua muito bonita, arrumada e com o rosto sempre fresco, como o de Cristina. Mesmo tendo que trabalhar duro todos os dias para cuidar do marido e dos filhos, ela fica amargurada porque Rui é cegamente ciumento. Linda esposa, ele também é ciumento. No caminho, alguns homens da aldeia olhavam com olhos lascivos, ele também estava com ciúmes. Indo levar a criança para a escola, conversando algumas frases com a professora, com outros pais, o rapaz que ia trabalhar passou, viu e também ficou com ciúmes. O marido dela tinha uma personalidade tão forte que Tainá não tinha amigos e ficava sozinha o dia todo. O filho, que tinha pouco mais de 3 anos, foi enviado para uma creche particular para ser cuidado por eles. A filha de 5 anos vai ao jardim de infância. Todas as manhãs, ela cozinha e prepara tudo para o marido e os filhos, leva-os para a escola e cuida de tudo. Ela também faz alguns trabalhos temporários online em casa para ganhar um dinheiro extra para ajudar o marido. À tarde, limpe a casa. Quando o marido e os filhos vão dormir, ela ainda precisa sentar e abraçar uma pilha de trabalho para acompanhar o progresso. E assim, o dia todo vagando por aí, preso naquela pilha de trabalho sem nome. Às vezes ela não tem tempo para cuidar de si mesma, mas ela ainda é nova e bonita. Por alguma razão, era como se Deus quisesse compensá-la pelo seu trabalho duro em prol do marido e dos filhos. Enquanto isso, irmão, o departamento já tem gente lá fora. Do que você está com medo? Esta sala é muito à prova de som, não? Na sala de conferências do escritório que Rui alugou para sua equipe de design trabalhar, ele estava agarrado a uma garota de vestido branco, com um corpo curvilíneo. Ela arqueou as costas para as carícias dele, mordendo os lábios para não fazer nenhum som. Toc, toc, toc. Houve uma batida na porta.
Os dois caras furtivos ficaram assustados e arrumaram suas coisas. Rui gritou, com a voz carregada de irritação: Quem é? Entré. Item alô, é a Cristina? E aí, Ricardo? Item há um problema com a planta da casa daquele homem rico, senhor. Ele precisa que consertemos este item urgentemente. O senhor e a Cristina projetaram, então vou deixar vocês dois tomarem a iniciativa de consertá-lo. Item ok, você já marcou o erro. Item já fiz. Ok, deixa aí, eu verifico depois. Depressa, ele parece estar de mau humor. Item ok, deixe isso aí. Item Ricardo saiu, fechou a porta e murmurou, com um olhar furtivo e sedutor. Rui também não estava com humor para carinho com Tainá. Não importava o quanto sua amante o consolasse, ele começou a ter um mau pressentimento sobre o projeto que Ricardo acabará de relatar. Desde o início, ele sentiu uma sensação de desconforto. No entanto, após várias verificações, nenhum erro foi encontrado, então o documento foi enviado ao proprietário. Agora a mesma situação aconteceu novamente, provando que seu palpite estava certo. Rui imediatamente segurou o projeto em suas mãos, procurando pelos erros que o proprietário havia relatado e os examinou cuidadosamente. Item se ele sempre tivesse sido tão cuidadoso no trabalho, não teria chegado onde está hoje. Cristina ficou muito chateada. Eu estava aproveitando a sensação de êxtase e felicidade, mas agora estou sendo tratado assim por alguém frio. Estou com muita raiva. Ela chutou a lata de lixo com força, fazendo-a rolar pelo chão. Ela saiu e foi até sua mesa. Onde você estava, Gilda? O colega sentado ao lado dela perguntou. Item, vou só para a sala de reuniões para tratar de uns negócios. O que houve? Item sim, o senhor Ricardo estava te repreendendo bastante antes. Parece que houve um erro no seu desenho, então ele levou uma bronca. Item viu? Acabei de ver a atitude dele, espera só. Item Rui passou o dia todo ocupado com as plantas, todas estavam uma bagunça. Ele confiava tanto em Cristina, e ela o decepcionou muito. Há erros do básico ao complexo, ele também não entende porque pode ignorar todos eles. Cristina, vem aqui. Item sim, sou eu. Item Rui ficou furioso e jogou o desenho na mesa. Ainda precisa perguntar? Venha ver como ela fez. Cristina se aproximou com cuidado. Ela olhou para a pilha de tijolos apagados e bilhetes que Rui deixou para trás e parou, assustada. Pensei que ter um relacionamento próximo com meu chefe me ajudaria a evitar situações como essa, mas não. Ela não achava que Rui fosse esse tipo de pessoa. Então ele se aproximou, colocou a mão no ombro do amante e gradualmente foi tateando. A raiva de Rui foi gradualmente acalmada pelas mãos suaves e quentes deslizando pelo seu corpo. Aquela coisa curvilínea e sexy ficava esfregando nas costas dele. O calor de antes foi substituído por outro calor mais agradável. Item mas não menos apaixonados, aquelas duas pessoas eram como dois animais selvagens envoltos um no outro em um beijo quente. Suas duas mãos levantaram o bumbum dela até suas coxas e o apertaram, independentemente do espaço e do tempo. Eles não se importam onde estão ou quem está lá fora. Por sorte, o quarto era fechado e bem insonorizado, então os gritos de prazer de Cristina não podiam vazar. Quando Cristina saiu, ela estava fresca e feliz, com o cabelo um pouco bagunçado e as roupas um pouco amassadas. Isso deixou Gilda imediatamente desconfiada. Ela sabia com certeza que seu colega tinha um relacionamento obscuro com o fundador do grupo, Rui. Mas ela nunca pensou que eles ousariam fazer isso tão abertamente, em plena luz do dia. No entanto, dizer isso em voz alta só machucaria, então ela sabia, mas ficou em silêncio para manter ambos os lados seguros. Item no final, o design defeituoso acabou nas mãos de Ricardo. Ele estava frustrado, não era a primeira vez que ela usava truques para conseguir seu emprego de volta para ele. Se não fosse pelo trabalho, ele teria dado uma boa surra nela e ido embora. Não é de se admirar que ele sempre a odiasse abertamente. Então, Rui achou que era um rancor pessoal e não deu importância. No final do dia, Rui voltou para casa cansado e com uma confusão de pensamentos na cabeça. Ele estava criando uma grande ideia para desenvolver sua carreira, um salto que superou completamente todas as barreiras. Essas grandes ambições o fizeram se esforçar e se esforçar mais por seus filhos e família. Ele tinha que tentar, mas também estava secretamente destruindo a felicidade de sua família. Item embora ainda estivesse trabalhando, ao chegar perto de casa, Rui viu sua esposa conversando com um homem estranho.
O ciúme ferveu dentro dele novamente. Ele voou até o local, parou o carro, agarrou a mão da esposa e a puxou para trás, quase a fazendo cair. Várias laranjas também caíram no chão, esmagadas. O que você está fazendo aqui? Quem é esse cara? Ah, você já chegou do trabalho. Você não vai para casa para ter tempo de ter um caso com esse cara. Este é apenas meu velho amigo. Velho amigo, velho amor, sim. Você é demais. Não, irmão. Ela discutiu novamente. Deixe-me dar-lhe uma lição. Irmão, não, este é o Vitor, meu antigo colega de classe. Nos encontramos por acaso na rua, eu estava voltando das compras, então ficamos ali conversando um pouco, não é nada demais. Vocês ainda estão discutindo? Não é grande coisa. Não é grande coisa. O homem foi de uma surpresa para outra ao testemunhar a briga entre seu antigo colega de classe e sua esposa se tornando incontrolável. Ele se levantou, bloqueando o braço forte de Rui que estava apontado para o rosto de Tainá e golpeando para baixo. Pare com isso, você está indo longe demais. Quem diabos é você? Seu filho da puta, ou vocês dois foram para a cama juntos e transaram para defendê-lo? Você é um homem educado, então fale com educação e gentileza. Droga, você roubou a esposa de outra pessoa e ainda quer ser legal com alguém? Ele começou a pensar descontroladamente novamente. Vitor demonstrou seu ódio por ele, então se virou e entrou no carro, não se importando mais em discutir com alguém como Rui, principalmente quando um ciúme cego dominava sua mente. Ei, você quer fugir? Rui ainda estava bravo como se quisesse acertar as contas com o oponente. O sujeito correu em direção a Vitor, querendo resolver as coisas com ele, mas antes que pudesse chegar lá, Vitor se virou rápido como um raio. Rui se assustou e chutou o ar. Pare quando seu pé tocar o rosto do seu oponente. Suas mãos nunca são tão rápidas quanto meus pés, lembre-se disso. Não. Ele é um atleta. Você acha que tenho medo disso? Ignorando a demonstração constante de poder de Rui para sua esposa, Vitor entrou no carro, ligou o motor, olhou para Tainá mais uma vez e saiu em disparada. Rui continuou provocando por trás, mesmo quando sua esposa tentou impedi-lo. Ele levantou a mão para dar um tapa em Tainá, mas pensou melhor. Você é ótimo, espere só. Chegando em casa, Rui simplesmente foi embora, sem se importar com Tainá que estava em prantos. Ela estava com o coração partido. Ela sabia que o marido ainda amava, por isso sentia tantos ciúmes. Ela também sabia que ainda amava aquele homem de temperamento explosivo e sua pequena família. Mas dia após dia, ela sentia cada vez mais que Rui revelava seus pontos negativos, e eles se tornavam tão sérios que ela mal conseguia aceitá-los. À noite, depois que as crianças iam dormir, seu marido ainda estava sentado à mesa, pensando intensamente em seu projeto. Tainá foi até o lado do marido, massageando seus ombros e pescoço. Já faz muito tempo que Rui não a toca. Hoje, os dois estavam bravos um com o outro, ela queria usar o sexo para diminuir a distância entre o casal. Tainá levou lentamente a mão ao pescoço do marido, puxando delicadamente para que se recostasse. Ela abaixou a cabeça e deu um beijo apaixonado nos lábios do marido. A cena era romântica, assim como as tramas dos filmes românticos que ela costumava assistir. Quando tudo estava indo conforme planejado, Rui de repente enlouqueceu. Ele a empurrou e repreendeu. O que você está fazendo? Vai me deixar trabalhar? Tainá ficou atordoada. Ele nunca a recusou, sempre que ela tomava a iniciativa. Geralmente, Rui é o mais exigente. Mas ultimamente, parece que Rui não está mais interessado nela. À medida que crescia, Tainá tornou-se sensata o suficiente para sentir que seu marido não a amava mais como antes. Tainá saiu abatida. O que as pessoas chamam de sexto sentido de uma mulher está lhe dizendo que o marido que ela tanto ama está tendo algum tipo de relacionamento ilícito pelas costas dela. É por isso que ele era tão frio com ela. Ela estava triste e chorosa, mas pensando em sua família e filhos, ela se tranquilizou dizendo que estava pensando demais, que talvez Rui ainda estivesse bravo com ela por causa do que aconteceu naquela tarde, então ele agiu assim. Depois desse tempo, Rui continuou o mesmo, ainda frio com a esposa, menos interessado nos filhos, saía cedo e chegava tarde em casa, raramente jantava com sua pequena família. Ele estava ocupado, disse a Tainá que estava ocupado trabalhando, ocupado se preocupando com o trabalho, que estava nutrindo uma intenção maior. Ele quer abrir sua própria empresa. Naquela ocasião, ele também confidenciou francamente a Tainá sobre isso. Tainá se perguntou,
Você não queria liberdade, então queria trabalhar em grupo, trabalhar coletivamente, e não abrir uma empresa. Por que mudou agora? O que não muda? Quando sinto que tenho uma chance de progredir, quero aproveitá-la. Acho que estou indo bem e, além disso, tudo está estável, receio. Antes que Tainá pudesse terminar, Rui a interrompeu. Vamos lá, você vai começar a falar palavrões de novo. Item meu. Pare de falar e me deixe em paz. Tainá colocou a mão na barriga, soluçando. O marido dela havia se tornado um estranho naquela mesma casa. Seus gestos, ações e palavras estão todos muito distantes do passado. Ela chorou novamente. Ultimamente, ele a fazia chorar mais e se sentir mais solitária. Ela tinha um terceiro filho na barriga desde quando? Ela nem sabia. Ela nem conseguia se lembrar da última vez que eles tiveram relações íntimas naquela cama. Talvez tenha sido isso que a engravidou. E parece que, por estar grávida, ela está mais sensível, chora com mais facilidade e se sente magoada com mais facilidade. Ela também queria conversar sobre isso com Rui. Se ela quisesse, Rui a levaria ao médico, cuidaria mais dela e lhe daria mais atenção. Mas as coisas não saíram como ela esperava. Então Tainá ficou deprimida. Muitas vezes, ao alimentar seu filho, ela ficava distraída, esquecendo-se de tudo ao seu redor, deixando a criança chorar silenciosamente. Demorou muito tempo para que ela recuperasse a razão. No dia em que ela foi buscar o filho, ela ficou parada, congelada no lugar, sem nem olhar para o filho. Foi só quando viu a mãe que Tainá se assustou. Na vez em que ela foi ao médico, o médico ficou olhando para o rosto pálido dela, depois olhou ao redor, ninguém a seguiu. Ele balançou a cabeça. Você vai ao médico sozinha? Sim. O que está errado? Nada, mas algumas coisas que quero dizer à minha família. O que há de errado comigo, doutor? Ou crianças? Ketai ainda está muito saudável. O problema é você, não o bebê. O que há de errado comigo? Você tem falta de sono, falta de nutrientes e está apresentando sinais de depressão. Estrela? Depressão? Isso mesmo. Se você continuar sob pressão e tiver uma depressão mais grave, poderá perder o controle e ficar doente a qualquer momento. Com o prontuário médico na mão, Tainá saiu atordoada em direção ao banco. Ela procurou o telefone e ligou para o marido para contar a novidade. Um longo sino tocou. Olá? Que é aquele? Uma voz feminina atendeu o telefone, assustando-a, e ela desligou rapidamente. Pensando bem, esse é claramente o número do Rui, o marido dela. Não há erro. Ela chamou novamente, ainda a mesma voz. Olá, quem é? Quem é você? Esse é o número do Rui? Oh, certo. Você chamou o senhor Rui para alguma coisa? Quem é você? Eu é que deveria estar perguntando quem você é. Eu sou a esposa do Rui. E você? A mulher do outro lado ouviu Tainá dizer isso e imediatamente suavizou a voz. Olá. Sou assistente do Rui. Ele está um pouco ocupado agora. Você tem algum conselho? Não é nada. Não deixando Tainá terminar, ela continuou. Sim, então quando ele acordar, eu vou pedir para ele te ligar. Ele bebeu um pouco demais, então ficou um pouco energizado demais. Eu também estou cansado. Olá. Dito isso, ela tentou rir alto para irritar Tainá. Tainá ficou paralisada e não quis dizer mais nada. Arrastando meu corpo cansado para dentro de um táxi para voltar para casa, as palavras do médico pareciam prestes a se tornar realidade. Mas ela não podia fazer nada. Ela tentou relaxar, mas sua mente continuava divagando. Muitas vezes, ela pensou em cometer suicídio para liberar suas emoções negativas. Mas pensando em seus 2 filhos, ela não conseguia suportar. Rui está recebendo convidados agora. Ele bebeu muito até que ambos ficaram embriagados. Ele levou seu distinto convidado para casa, mas parecia que não poderia comparecer, então parou em um hotel próximo para descansar. Seu ilustre convidado tem pouco mais de 50 anos, o jovem Ricardo, muito saudável. Rui também notou o homem, com os olhos grudados em seu assistente. Claro, Cristina é linda, sexy, sabe se vestir, tem uma voz doce e sabe agradar os outros. Como resistir? Até ele ficou encantado por ela e se apaixonou por ela. Imagine aquele velho.
Item sabendo que ele era assim e que estava dificultando e facilitando as coisas para esse projeto, Rui teve uma ideia. Depois de trazer sua parceira para a sala, ele chamou Cristina para a sala ao lado e disse: Item, Cristina, o que houve? Você quer? Cristina se aproximou. Item Rui moveu a mão graciosamente sobre o corpo dela e então lentamente apalpou abaixo. Vitor pegou sua mão, levantou-a e beijou-a suavemente. Depois disse: Item, você é muito linda, vamos lá. Item Cristina continuou essas ações. Rui ficou ali, aproveitando, e de repente se lembrou do que era mais importante naquele momento. Ele fez sinal para ela parar. Item, tenho algo para lhe dizer. Item, fala logo, é sério. Ainda estou ouvindo. Item, quero que você me ajude com uma coisa. Item o que? Se possível, estou sempre pronto. Item apesar das tentativas de Rui de falar seriamente, ela ainda era sedutora e provocativa. Item, você vê que aquele velho é louco por você? Adivinha? Eu penso que sim. Vejo que você é perspicaz o suficiente para perceber isso. Prossiga. O que você quer? Item, eu quero. Eu quero que você me ajude a assinar este contrato e alguns outros contratos. Item, o que isso significa? Entendu. Não seja tão ingênuo comigo. Por que você me escolheu? Me ajude, podemos ganhar muito dinheiro. A Cristina olhou para Rui. Ela não pareceu surpresa quando ele sugeriu isso. Ela também não era uma pessoa legal, então não achava que valia a pena. Item, com uma condição. Item, quais condições? Você diz. Item, você tem que dividir os lucros desses projetos comigo. E mais, você tem que demitir Ricardo. Não quero ver isso todo dia. Olhando para o rosto dele, não tenho interesse em trabalhar. Ok. Enquanto você tiver esses contratos, você pode fazer o que quiser. Item Rui não se deu ao trabalho de pensar, apenas decidiu. Ele mal sabia que essa seria uma decisão que levaria a inúmeras quedas mais tarde em sua vida. Cristina foi até o quarto do velho. Ela só precisava de algumas curvas básicas para derrubar esse homem. Os dois correram um para o outro como mariposas em direção à chama, agarrando-se um ao outro por um tempo, sem se separarem por um instante. Claro que o que Rui queria se tornou realidade. Ele assinou todos os 4 projetos que tinha consigo, autorizando-o a fazer o design oficial. Item Rui voltou feliz para casa, sem esquecer de ligar e demitir Ricardo sem dar nenhuma razão. A casa, que sempre estava cheia dos sons barulhentos da mãe e dos filhos, agora estava estranhamente fria. Ele acendeu a luz, chamou o nome da esposa em voz alta e procurou por todos os lugares, mas não houve resposta. Ele sabia o que seu assistente havia dito a Tainá. Ele encontrou o telefone, ligou para a esposa e encontrou dezenas de chamadas perdidas, tanto da esposa quanto de vários outros números estranhos. Rui ligou de volta para Tainá. Um som longo e seco soou. Um homem estranho atendeu o telefone. Item olá, quem é você? Por que você está segurando o telefone da minha esposa? Item, acalme-se e me escute. Item, pode falar, estou tranquilo. Item, este é o Vitor. Item ao ouvir isso, o ciúme de Rui explodiu novamente. Ele imediatamente agarrou o copo de vidro e jogou-o direto no chão. Item, você de novo. Onde está minha esposa? Por que você está atendendo o telefone? Item, você tem que se acalmar e me ouvir. Item, você. Se puder, me passe seu endereço e eu irei falar com você. Ok. Venha aqui. Item Vitor deu-lhe o endereço. Apenas 15 minutos depois, Rui estava no portão do hospital. Ligou novamente para a esposa. Quem atendeu foi Vitor. Ele saiu para buscá-lo, mas ele estava muito bravo e ressentido. Ao entrarem no pátio, ele não conseguiu se controlar e de repente deu um soco doloroso no rosto de Vitor. Item, onde está minha esposa? Onde você está escondendo minha esposa? Item Vitor também não é moleza. Ele pulou, estilo artes marciais, assumiu uma postura defensiva e então correu em direção a Rui tão rápido quanto um raio. Inúmeros tapas o deixaram tonto. Então Vitor devolveu o golpe com um soco no peito que o fez rolar no chão. O guarda viu e correu para detê-lo. Victor gritou. Item, essa surra é da Tainá para você, seu desgraçado. Item, você, que direito você tem de agir em nome da minha esposa? Onde está minha esposa? Item, peço que vocês dois mantenham a ordem e a calma. Se vocês continuarem causando problemas,
Nós expulsaremos vocês dois. Gritou o guarda. Os dois demoraram 2 horas para desistir. Depois de um tempo se encarando, Vitor levou Rui para a sala de recuperação. Ele contou a Rui tudo o que aconteceu hoje. Após ouvir o telefonema, Tainá deveria voltar para casa e buscar o filho, mas foi direto para a empresa de Rui. Depois de perguntar por aí e usar truques psicológicos com todo mundo, Tainá descobriu por Rune e Gilda que seu marido estava tendo um caso com Cristina há vários meses. Abaixo está o trecho com pontuação adicional e edição leve para maior clareza e coerência. Os dois até flertavam abertamente um com o outro na empresa, sem se preocupar em esconder nada. Tainá desabou completamente, como uma alma penada. Ela dirigiu para buscar seus 2 filhos. O destino parecia provocá-la. Quando os 3 estavam a caminho de casa, um caminhão em alta velocidade, incapaz de controlar o volante, bateu direto no carro deles. O trágico acidente levou os 2 filhos de Tainá e o bebê que ainda estava em seu ventre. Apenas Tainá teve a sorte de ser resgatada a tempo, mas seus membros foram quebrados e ela sofreu um traumatismo crânioencefálico leve. Não sei se é sorte ou azar. Seria mais fácil para Tainá morrer do que viver, testemunhar a perda de seus amados filhos e enfrentar um traidor. Talvez tenha sido por isso que Tainá ficou ali, sem acordar. Só então Rui percebeu o quão profundo ainda era seu amor por Tainá. Ele chorou, ninguém nunca o tinha visto chorar, mas desta vez ele chorou. Chorou como nunca havia chorado antes. Após o funeral dos 3 filhos pequenos, Rui desmaiou e retornou à empresa. Seus funcionários não têm mais nenhuma gestão, eles são livres para brincar, ninguém se preocupa em treinar Ricardo. O trabalho está lento e a qualidade está claramente baixa. Rui tinha que correr de um lado para o outro cuidando da esposa e se preocupando com o trabalho na empresa, às vezes se sentindo exausto. Felizmente, Vitor ajudou a cuidar de Tainá e não sentiu mais ciúmes dela. Ele pensa mais positivamente e abertamente sobre tudo. Mas sua retribuição ainda não acabou. Sua amante conspirou com o velho para armar uma armadilha para ele. Na verdade, esses 4 projetos não fizeram nenhum progresso, eram apenas projetos fantasmas, incapazes de dar certo. Muito esforço e dinheiro são investidos nisso, mas se você não conseguir, será processado. Ele estava numa enrascada que ele mesmo criou. Além disso, alguns dos projetos anteriores em que ele trabalhou também tiveram problemas. Eles o forçaram a pagar uma indenização, mas ele se recusou e processaram um ao outro. A empresa faliu, a casa e os carros tiveram que ser vendidos. Rui só tinha uma casa de ladrilhos, de 5 cômodos, em ruínas, deixada por seu pai, que ele chamava de um lugar para ir e vir. Ele estava distraído, com o rosto sem vida, incapaz de aceitar aquela cruel realidade. O dia todo, distraído, sem saber o que fazer, apenas visitando a esposa e depois voltando para casa, sem dizer uma palavra a ninguém, mudo como um rato. Os vizinhos viram a situação e sentiram pena dele. Naquela manhã, ele foi ao hospital visitar a esposa e foi informado de que a paciente havia recebido alta. O louco ligou para a esposa centenas de vezes, mas ninguém atendeu. Como um náufrago agarrado à última gota para salvar sua vida despedaçada, ele se lembrou de Vitor e ligou para ele. Ele não disse nada, desligou e bloqueou o número. Vitor deixou apenas um recado: se você ainda ama Tainá, deixe-a ir e deixe que eu cuide dela. Com certeza a farei mais feliz com você. Mais tarde, se ela quiser voltar para você, eu não a impedirei. Mas, por enquanto, deixe-a em paz. Adios. Aquela última mensagem de texto foi como um chute no peito do Rui. Ele caiu, não lhe restou nada, não lhe restou nada. De um homem que tinha tudo, esposa, filhos, fama, carreira, ele escolheu acreditar em sua amante, o que o levou a essa situação. Foi o erro que ele cometeu, a consequência que ele merecia. Ele estava desesperado, queria ir com os filhos. Ele amarrou uma corda na viga no meio da sala e ficou em pé na cadeira. Colocando lentamente a cabeça na corda, Rui chutou a cadeira com força, fazendo-a cair no chão. Naquela noite, alguém precisava encontrá-lo novamente, e justamente quando ele estava fazendo aquela coisa tola, felizmente ele foi salvo. Mas a partir daquele dia, Rui enlouqueceu, não sabendo mais quem era. Só havia uma coisa da qual ele sempre se lembrava. Todas as tardes, ele arrastava seu corpo sujo e feio até a entrada da vila. Ele ainda esperou, esperando que um dia sua esposa mudasse de ideia e voltasse para ele. Mas aparentemente isso nunca acontece. Então nossa história termina aqui.
Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor permite a infidelidade? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar em um mundo cheio de intrigas, romance e segredos. Obrigado por escolher nosso canal e se juntar a nós nesse caso apaixonante e dramático. Cada história tem sua realidade. Estamos ansiosos para ver você em novas histórias.